Olha, candidatos do concurso da Polícia Rodoviária Federal denunciaram na OAB supostas irregularidades no processo seletivo. De acordo com a denúncia, há ilegalidade no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros para o preenchimento das vagas reservadas para cotistas. Os candidatos do concurso da Polícia Rodoviária Federal, realizado em maio deste ano, participaram de uma reunião na sede da OAB com os presidentes das comissões de Direitos Humanos e de Igualdade Racial. O grupo levou ao conhecimento da ordem supostas irregularidades no processo seletivo, que teriam ocorrido na fase de heteroidentificação. Os candidatos foram eliminados do certame sem que houvesse uma explicação. A etapa que nós não tínhamos dúvida de que seríamos aprovados. Assim, passamos pela banca de heteroidentificação e realmente foi muito frustrante o resultado que nos negou o direito de ser cotista nesse concurso. A banca, no geral, elencou 3 critérios, que é cabelo, fisionomia e cor da pele. No meu caso específico, eu fui reprovado no cabelo e na fisionomia. Eu não achei justo, né? Porque eles me reprovaram na textura do cabelo e na minha fisionomia. Eu também cheguei a me questionar, como o colega comentou, qual seria a minha cor de fato, né? Porque, por exemplo, o IBGE traz cinco cores ou raça, né, da população brasileira, que é o preto, pardo, amarelo, indígena e o branco. Se eu não sou preto nem pardo, qual é a minha cor? A OAB, por meio das comissões, acolheu as denúncias que, na avaliação dos membros da ordem, apontam para indícios de falhas no cumprimento da lei de cotas. Não só de irregularidades, indícios fortes de um racismo estrutural ainda infelizmente existente em nossa sociedade. E os relatos denotam uma situação que fere a lei, o princípio da isonomia, da igualdade e da equidade, que prevê que candidatos cotistas possam ocupar vagas importantes de cargos importantes da nossa sociedade. O considerado mais grave foi a questão do fenotipo, né? Porque, obviamente, se olhando, já verifica que são candidatos negros pardos, né? Então, isso aí é um dos maiores absurdos que foi feito aí pela banca. A OAB Sergipe está recebendo hoje o documento para que nós vamos analisar e tomar todas as providências que forem cabíveis. Além de acionar a OAB, os candidatos também constituíram advogados que já ingressaram com ação na Justiça. Pedindo, na verdade, que ele fosse reintegrado no concurso, para que ele fosse, na verdade, participar dos demais atos do concurso, né, desse prosseguimento ao próprio certame. O que a gente percebe, de fato, é que, desde o início, o certame já apresentou diversos vícios ao longo desse processo, inclusive já foi suspenso outras vezes, em razão de outras questões envolvendo a própria contagem e disponibilidade das vagas para negros. Então, esse ato agora apenas só reafirma que, de fato, o concurso está um tanto quanto conturbado. A gente percebe que houve afronta à Lei 12.990, a Portaria Normativa número 4, e estabelece também critérios que não haviam sido previstos no próprio edital. Então, quando a banca age com critérios subjetivos que não estava previsto no edital, ela fere o princípio de vinculação edital. Além da imparcialidade da banca examinadora, os advogados também identificaram outra falha no processo. As mesmas pessoas que faziam parte da banca examinadora foram as mesmas que julgaram posteriormente os recursos dos candidatos que questionaram o resultado da eliminação. A maioria dos candidatos tiveram uma resposta padrão para os seus recursos. Em uma linha, a banca tentou realmente discernir a respeito do que de fato aconteceu, sem dar uma motivação mais precisa do que de fato aconteceu no momento da avaliação da heteroidentificação. É importante também a gente ressaltar que a banca, de início, ela disponibilizou no seu sistema que a própria banca que efetuou a avaliação de heteroidentificação foi a mesma que julgou o recurso. Todavia, posteriormente, ela juntou uma errata, tentando ludibriar os candidatos de forma a informar que aquela banca recursal tinha sido diferente, porque o próprio edital ele prevê que a banca que faz a primeira análise de heteroidentificação não pode ser a mesma que julgará o recurso. Uma frustração tão grande que eu comecei a me questionar, analisar minhas fotos passadas, comecei a perguntar aos meus familiares, aos meus amigos, se realmente eles me viam como uma pessoa negra. E todos foram unânimes em falar que eu era, sim, negro. Na sala lá da banca de heteroidentificação, eu passei cerca de 1 minuto e meio. Ou seja, como é que deram para analisar? A cerca de 4 metros de distância. Meu cabelo e minha fisionomia.
Sobre o caso, o Sebrasp, que é a banca organizadora do concurso, esclareceu que as justificativas para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros ainda não foram divulgadas e que o certame está suspenso. Por fim, o Sebrasp reforçou que é importante que os candidatos verifiquem essas respostas antes de qualquer questionamento.